Bom dia, irmã, bom dia, irmão, bom dia, meu povo desta congregação. Eu anuncio com satisfação a benção. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aí, bom dia. Bom dia, Simone. Que Deus te abençoe. Bom dia, pastor Anderson. Bom dia, pastor. Nós estamos começando mais uma aula de escola dominical e, com a graça de Deus, ser ministrados aí com a palavra do Senhor através da vida da irmã Dulce. Minha irmã, que Deus te abençoe. Bom dia para você, bom dia para sua família aí. Estamos juntos aí. E eu queria dizer aos irmãos e irmãs que nós pedimos, na verdade eu estou pedindo, para você deixar o seu like aí, o seu joinha ou o seu coraçãozinho, né, só para registrar a sua presença e podermos saber que você está aí junto de nós e também dar o seu bom dia aí, se você assim desejar. Bom dia, irmão Samuel, nosso chefe. Aí, Dulce, nosso chefe está nos escutando. Você viu? Tá esperto. Bom dia, Samuel. Vê aí o que você vai falar que o chefe está escutando, hein? Então. Bom dia, Adriana. Bom dia, Adriana. Beijão. Bom dia, Edith. Edith, minha mãe do coração, tá lá em São Carlos. Tá calor aí, Edith? Aqui tá quente pra caramba, hein? Aqui a gente acorda 6 horas da manhã com solão quente pra burro, né? Bom dia, Márcia Carvalho. Bom dia, menino bonito. Eita, família tá aí junto. Bom dia, Maria. Essa não perde, né, pastor? Não. Bom dia, Maria Célia. Bom dia, Claudinha. Claudinha é a coordenadora e superintendente da Escola Dominical da Igreja Central. Está conosco aqui, o pessoal da Igreja Central também, Monte Líbano, Bilac, aqui conosco. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo apoio de vocês. Irmã Cecília Vieira, bom dia, minha querida irmã. Que Deus te abençoe também. Bom estar junto com você, ter você aqui junto de nós, tá bom? Luiz Otávio, Dona Carmen, bom dia. Ó, aqui quem está também aqui, ó, Dulce, ó. Essa aqui você conhece, ó. Bom Irmã dia, Marli. Ai, que legal. Irmã Marli, pastor Valdeci, bom ter vocês aqui conosco também. Priscila Capel, o pastor Samuel de Anchieta também está aqui conosco. Bom tê-lo aqui conosco, meu irmão, meu pastor querido. Bom, vamos dar início à nossa escola dominical. Os irmãos e irmãs que forem entrando aí vão deixando seu bom dia. Em dado momento a gente registra, tá bom? Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre o nosso estudo dessa manhã, sobre as nossas reflexões. Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, reconhecendo quem tu és em nossa vida, reconhecemos também as tuas maravilhas. Te agradecemos, ó Deus, por esse domingo ensolarado, porém com um vento que a brisa que refresca também o nosso dia. Muito obrigado a Deus pela companhia de cada irmão, de cada irmã nesse estudo, nessa escola dominical. Isso é graça do Senhor, isso é fruto do teu amor por nós. Nos reunir, ó Deus, mesmo estando distantes, mas nos aproximamos através dessa ferramenta virtual, onde podemos compartilhar o conhecimento, compartilhar as experiências
a escola dominical, ó Deus, tem esse sentido, o sentido da partilha do conhecimento da tua palavra, das experiências e sermos orientados por ti. Abençoe, ó Deus, a vida da Dulce, que ministrará esta aula a nós. Dê a ela sempre sabedoria e entendimento da tua palavra, para que ela possa sempre compartilhar o teu amor através dos estudos bíblicos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Olha, temos aqui também a companhia do irmão Nésio e da irmã Carmen, tá bom? Bom dia, irmão Nésio. Bom dia, Adriana Maria. Bom tê-la aqui conosco, tá bom? Que Deus abençoe a cada irmão e cada irmã. Ô, Dulce, eu estava pensando aqui, antes da gente começar, meu irmão, minha irmã, pegue o seu copo com água, pegue também o seu cafezinho, pegue também aí a sua bolacha, aqui, a sua bolachinha, o seu pão aí, para que você possa ficar tranquila e poder não precisar sair e se distrair, mas ter tudo à mão aí para que você acompanhe a aula, tá bom? Fiquem à vontade, irmãos e irmãs, para contribuir com a sua ideia, a sua experiência, o seu comentário. E também, se desejar fazer perguntas, coloque aí e nós vamos tentar responder, né? Se a gente não conseguir, se a Dulce e eu não conseguirmos responder, nós temos aí... Tem o reverendo. Pois é, nós temos os universitários aí que nos vão ajudar, né? Olha só, bom dia, Wilson. Wilson está junto de nós aí, lá na chácara, né, na fazenda dele. O Wilson mora lá na fazenda e está acompanhando a gente. Bom dia, Cida. Bom dia, Sebastião, né? Que Deus abençoe cada um. Bom, Dulce, eu estava pensando aqui, ao estudar a nossa lição de hoje, que é você que vai ministrar, né? Mas eu também dou uma estudada para a gente poder trocar ideias aqui. E eu estava pensando que nós entramos definitivamente essa semana, nós entramos na campanha política, né? na campanha eleitoral para elegermos os vereadores e prefeitos, né? E eu estava pensando o que é preciso para ser um bom político. O que uma pessoa precisa para ser um bom vereador, ou um bom prefeito, uma boa vereadora, uma boa prefeita, né? E eu tenho a impressão, irmã Dulce, que não é necessário ser bonito e bonita, não é necessário ser rico e rica, não é necessário ter um status social definido ou específico para ser um bom vereador, um bom prefeito ou prefeita, né? Eu tenho a impressão que, primeiro, vendo o lado negativo, se a pessoa for narcisista, se ela for egoísta, individualista, já não serve para ser político ou política. Não serve. Se a pessoa for narcisista, ou seja, aquela pessoa que fica se auto-admirando, tudo é a aparência dela que conta, né? Tudo é ela que conta, né? Se ela for narcisista, se ela for egoísta e individualista, não serve. Não serve. Ou seja, estas coisas exteriores é o que menos conta, né? Mas eu tenho a impressão que se a pessoa for altruísta, se a pessoa for de boa índole, se a pessoa for honesta, se a pessoa tiver boas intenções
e for uma pessoa que pensa no próximo, pensa no bem comum, aí sim ela pode ser um bom vereador, uma boa vereadora, um bom prefeito, uma boa prefeita. Fora isso, nada exterior conta, né? E no interior é questão de caráter. Mas o que a lição de hoje pode nos auxiliar quando pensamos nisso? Ou seja, o que importa? É a aparência da pessoa ou o interior, o coração, as boas intenções, o caráter? O que a lição de hoje vai nos ensinar, irmã Dulce? Bom dia, irmãos. Bom dia, pastor. Hoje, a lição de hoje vai nos ensinar exatamente sobre a escolha, né, de um grande líder, né, de um grande rei, de alguém que Deus escolhe, não pela aparência, né, pastor, mas sim pelo coração. Porque para liderar uma grande nação, que era o povo de Deus, o povo de Israel, Deus precisava de alguém que realmente fosse liderar com sabedoria, com amor, com paz, né? Ele não queria alguém que fizesse segundo a sua vontade, mas sim segundo a vontade do nosso Deus. Por isso que quando Deus chama Samuel para fazer a escolha deste grande rei, Deus já deixa bem claro a Samuel que esse homem seria escolhido segundo o seu coração. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de nós podermos estarmos aqui, né, falando da sua mensagem, do amor que Deus tem para com o seu povo. E também eu quero mandar um abraço especial para a Vó Mercedes, uma pessoa maravilhosa que durante muito tempo nos ensinou, nos orientou sobre a palavra do nosso Deus na nossa igreja do Jardim Primavera. Amém? Vamos começar então a nossa lição, pastor. A nossa lição, ela vai estar lá em 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Eu vou estar mais aqui com o livro, tá? Mas os irmãos em casa podem estar seguindo pela Bíblia, ok? Para começar, eu só gostaria de começar exatamente assim, que na lição anterior, nós estávamos estudando sobre a liderança de Samuel sobre o povo. Samuel como juiz, como grande líder do nosso Deus, como sacerdote, homem santo, homem que liderou uma grande nação como Israel. Ele, durante um tempo, ele se sentiu um pouco rejeitado quando o povo pede que ele pudesse escolher um rei. O povo pede um rei. Ele já estava idoso, né? E os seus filhos, apesar de Samuel ter sido esse grande homem de Deus, esse grande líder, os seus filhos não foram muito diferentes dos filhos de Eli. Eles também entraram em pecado. E foi exatamente por isso que o povo, acredito eu, ficou um pouco preocupado, né? De ficar, de repente, nas mãos de pessoas que fizessem exatamente o contrário que Samuel vinha fazendo. Samuel liderava com inteligência, com sabedoria, porque tudo que Samuel fazia, ele não fazia por sua vontade própria, ele fazia exatamente o que Deus mandava. E era isso que Deus queria. Deus não queria um rei qualquer na liderança. Mas o povo pede um rei a Samuel. Samuel se sente um pouco rejeitado e então ele não acata a vontade do povo, né? Ele não acata. Por que ele não acata a vontade do povo? Porque ele fica meio preocupado. Porque a partir da hora que o povo fosse liderado por um rei, Samuel sabia das consequências que estavam por vir. Por que Samuel sabia de tudo isso? Porque ele sabia
das nações vizinhas, como funcionavam as nações vizinhas. E durante o tempo que o povo era liderado por juízes, liderado por sacerdotes, apenas pelos líderes religiosos, nada era feito sem que Deus soubesse. Samuel conversava diretamente com Deus, Deus passava as orientações a Samuel, e aí então o povo, na verdade, eles eram administrados diretamente por Deus. Mas como o povo nunca realmente está contente, né? O povo já fica meio preocupado, Samuel já de idade, o que é que o povo faz? Pede um rei. E o que é que Samuel faz? Ele não acata, mas quando Deus, ele sente, ele vê que Samuel está um tanto quanto preocupado, Deus chega a Samuel e diz, dê a eles um rei. Então Samuel chama o povo e deixa bem claro de todas as consequências que eles poderiam ter a partir da hora que eles tivessem um rei. E o que Samuel faz? Ele sai à procura de um rei e encontra. Ele encontra um jovem bonito, um jovem nunca visto antes. Este jovem chamava Saul. Foi o primeiro rei de Israel. Samuel unge esse jovem e esse jovem volta para casa totalmente transformado. Aí então, o primeiro rei de Israel, rei Saul. Mas durante um bom tempo, o rei Saul foi um bom rei? Foi. Ele foi um bom rei até o momento que ele seguia as instruções e a vontade do nosso Deus. Samuel falava diretamente com Deus, e então Deus passava as instruções a Samuel, e Samuel passava a Saul. Mas depois de um tempo, Saul começou a ficar arrogante, começou a fazer suas próprias vontades, como diz o velho português, começou a enfiar os pés pelas mãos, aí o que acontece? Deus o rejeitou. Porque Deus não quer pessoas assim na liderança do seu povo. Deus quer alguém que tenha um bom coração. Deus não quer simplesmente uma pessoa, né, pastor, como o senhor já falou lá no comecinho. Ele não quer uma pessoa só porque é bonita, porque tem uma bela aparência. Não, ele quer alguém que realmente tenha um bom coração. Então, o que é que Deus faz? Ele chama Samuel e diz que precisa procurar um novo rei. Então, vamos começar a lição do livro, tá? 1 Samuel 16, do 1 ao 13, pastor. O profeta Samuel estava em Gilgal, quando o Senhor lhe disse que fosse até a cidade de Belém procurar um homem chamado Jessé, que ali morava com sua família, pois um dos seus filhos seria o novo rei de Israel. Samuel era profeta do Senhor e foi ele quem ungiu o primeiro rei de Israel, o jovem Saul. Porém, Saul não foi um bom rei. Ele desobedeceu às ordens do Senhor. Por isso, Deus estava escolhendo um outro homem para ser rei no seu lugar. Foi assim que Deus chamou o profeta, lhe ordenou para ir à cidade de Belém. O Senhor disse a Samuel que se preparasse. Ele deveria levar o azeite para ungir o escolhido, consagrando-o para liderar o povo segundo os mandamentos do Senhor. Samuel teve receio de cumprir essa missão, pois se o rei soubesse que ele estava indo ungir outro homem para reinar, poderia ser acusado de traição. Saul chegou a certa situação de tanto egoísmo, como ele queria liderar apenas com a sua própria vontade, que começou até a ficar meio que preocupado, né, com as ações de Samuel. Samuel começou a sentir até medo de chegar perto de Saul por causa das suas ações. E Saul poderia até matá-lo, porém o Senhor tranquilizou.
e lhe disse que convidasse Jessé e sua família para cultuar ao Senhor, pois lhe mostraria tudo o que ele deveria fazer. Quando chegou à cidade de Belém, os anciões, Samuel ficaram temorosos, preocupados em saber qual seria o motivo da vinda do profeta. Então eles perguntaram a Samuel se ele vinha em paz ou não. Na expectativa de saber o que trazia o profeta do Senhor àquele lugar, Samuel lhes garantiu que vinha em paz e os convidou para juntos cultuarem ao Senhor. Jessé e seus filhos também foram convidados. E logo que chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, e deve ter se impressionado com sua aparência. Como você disse, né, pastor, lá no começo. Até o Samuel, um homem, né, imagina só, um homem que conversava diretamente com Deus, um homem de coração transformado, teve esse pensamento, né? Imagina o povo, né? O povo, muitas vezes, pastor, não escolhe pelo coração, não escolhe pela vontade, sabe, de Deus, e sim pela, sabe, vai muito pela aparência, né? Não querem pensar, eu vou escolher alguém porque eu sei que esse alguém pode ser bom. Não, o povo não pensa assim, infelizmente, né? Um dos filhos de Jessé deve ter sido impressionado com a aparência, pois assim que o viu, disse consigo mesmo que ele era o escolhido do Senhor. Mas Deus disse a Samuel que não prestasse atenção na aparência de Eliabe. Não importava se ele era um homem alto, forte, pois para Deus o que importa é o interior da pessoa e não a sua aparência. Deus disse a Samuel: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E é por isso que Deus disse que iria escolher um homem segundo o seu coração. Quando Deus fala segundo o seu coração, quero deixar bem claro aqui que Deus quer dizer segundo o seu coração, porque era um homem bom, um homem de coração bom, de coração nobre, né? Uma pessoa de coração nobre é uma pessoa que tem um coração bom, que está sempre procurando fazer as coisas boas, procurando seguir a vontade de Deus, fazer bem ao próximo. Imagina colocar uma pessoa na direção de uma grande nação que não pensasse em fazer bem ao próximo. Como seria essa nação, né, pastor? Então, Deus age urgentemente, porque ele já sabia que Saul estava transgredindo, ele não estava mais fazendo exatamente o que Deus tinha preparado para ele. Deus queria alguém que liderasse o seu povo com sabedoria, que tivesse amor, né? Que não pensasse em si próprio, porque nos finais acho que não estava muito no final, né? Durante um tempo ele foi agindo corretamente, tudo que Samuel pedia para ele fazer, ele ia lá e fazia. Mas depois ele já não queria mais fazer o que Samuel passava para ele. Ele queria simplesmente fazer o que era da sua vontade. Então Deus já não vê Saul com bons olhos. Deus sente, está na hora então Deus sente que está na hora de trocar o rei de Israel. Então, continuando aqui, pastor. Então Samuel perguntou a Jessé, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, o outro filho foi trazido para Jessé, era Abinadab, mas Deus disse a Samuel que também não era ele. Então veio o terceiro, Samar, mas também não era ele. Então Jessé chamou cada um dos seus filhos que estava com ele. Ao todo foram 7 que se apresentaram a Samuel, mas nenhum deles era o escolhido do rei para ser o escolhido do Senhor para ser o rei. Acredito que o próprio Samuel se enganou, pastor, porque como esses homens que foram apresentados eram homens que já trabalhavam ali, já estavam do lado do rei Saul, então acredito que o profeta Samuel acreditava, né, que poderia ser um daqueles,
Ele não sabia, né, da existência desse outro filho. Então, Samuel... Dulce, eu penso que Samuel, sendo humano, ele também tinha Exatamente. essa tendência que eu acho que todos nós temos, de olhar a aparência, né? A gente tem, nós seres humanos, temos a tendência de julgar pela aparência. Mas como tem aquele ditado, as aparências enganam, eu penso que Samuel também estava contaminado ou estava envenenado com esse vírus, usando a terminologia atual. Samuel também estava contaminado com esse vírus de pensar, de olhar a aparência, né? Ele ainda não tinha entendido talvez a mensagem de Deus, e talvez não tivesse se atentado com relação ao reinado de Saul, né? Obviamente, o relato bíblico diz que Saul tinha uma aparência bonita, era alto, forte, se destacava no meio do povo, né? Mas, infelizmente, em dado momento, se perdeu, né? E não terminou bem o seu reinado, né? Por isso, Deus precisou trocá-lo, né? Precisou fazer a sucessão. Mas eu penso que a história de Davi vem justamente mostrar que o que importa não é a aparência, né? E eu acho que olhar no dia a dia, se a gente olhar no dia a dia, a gente vai ver pessoas que... E é engraçado, abrindo um parêntese aqui, Dulce, eu acho engraçado essa questão da beleza, do estético, porque é muito relativo essa questão. Porque, assim, o que é bonito para mim, para você pode ser feio. Pode não ser para mim. Tudo depende muito, né? Depende muito, porque é justamente o ditado que eu citei, as aparências enganam, é justamente isso, porque aquilo que é muito belo para mim pode não ser para o outro, né? Então, assim, se a gente for julgar pela aparência, a gente cai do cavalo mesmo, né? E eu acho que Samuel, ele estava... e eu acho que Deus estava justamente mostrando e ministrando no coração de Samuel essa verdade também, né? Samuel estava envenenado com esse vírus de julgar pela aparência, mas Deus vai mostrar para ele que o que importa não é a aparência. Óbvio que eu acho que nós devemos nos cuidar, né? Não é porque a aparência não vem em primeiro lugar que a gente não vai se cuidar. Então, por isso eu vou relaxar, por isso eu vou não cuidar da minha aparência, não cuidar do meu corpo, eu vou andar todo sujo, rasgado. Não é isso, né? Mas o que importa em primeiro lugar é o caráter, é aquilo que está no coração, né? E eu acho que é por isso que Jesus falou que o que importa é aquilo que sai, não aquilo que entra, né? Ou seja, a boa intenção do coração é que importa na hora das escolhas, na hora dos julgamentos, né? É aquilo que vai no coração da pessoa. Exatamente, pastor. É porque quando Samuel vê Eliabe, né? Eliabe era um homem forte, né? Um homem que já estava ali na direção juntamente com o rei Saul. E então ele pensa, é este, né? Ai, apagou aqui, pastor. Ô, Jéssica, só um minutinho, pastor. Eu vou seguindo aqui.
né? E a hora que você voltar. Mas, irmãos e irmãs, enquanto a Dulce arruma o celular dela, deixa eu colocar aqui, isso. Enquanto a Dulce arruma o celular dela lá, nós vamos seguindo a nossa aula aqui. Então, aí, agora voltou aqui, peraí. Não sei mexer no celular dela. Pronto, é isso. Muito bem, Dulce, pode... Pastor. Bom, estamos com um probleminha de conexão da Dulce, mas, irmãos e irmãs, nós estamos estudando a questão da escolha de Davi como rei, né? E então, o que nós estamos dizendo é que quando Deus resolve colocar alguém na liderança ou numa missão específica, o que importa para Deus é o caráter, é o coração, é a disposição para a missão, né? De vez em quando, por exemplo, na minha época de escola, de faculdade, eu ficava olhando algumas pessoas e na minha insignificância e no meu julgamento, eu sempre achava que algumas pessoas não tinham a aparência para o ministério pastoral. E aí, uma vez, Deus falou muito forte comigo, mas quem é você? Né? Olha para si mesmo, olha para o espelho e veja se você tem condições. E aí eu comecei a entender que a aparência é o que menos importa. A aparência, o status, é o que menos importa. O que importa é o que vai no coração, a disposição, a boa intenção de fazer a missão. A Dulce voltou? Então nós vamos continuar aqui com a Dulce. Dulce, pode continuar a aula. Então, pastor, continuando, né, como o senhor já disse, né, o nosso Deus, ele não vai olhar pela aparência da pessoa, ele escolhe a pessoa e, obviamente, ele prepara, como assim ele fez com o rei Davi. O rei Davi era apenas um pastor de ovelhas. Aí nós falamos assim, apenas um pastor de ovelhas. Mas um pastor de ovelhas, eu acredito que nessa caminhada desse trabalho dele, trabalhando, cuidando dos animais, né, da sua família, eu acredito que Davi já estava sendo preparado. Porque imagina, não é fácil, né, você liderar também, né, tá ali cuidando de vários animais, na liderança de várias ovelhas, e que Deus também, acredito eu que Deus já estava preparando ele, porque não é fácil. Para quem não conhece um pastor de ovelhas, eu sei mais ou menos como que funciona. Imagina uma ovelha desgarrando ali do seu pasto, você tem que correr atrás, ter que trazer de volta, saber que você tem que cuidar de todos aqueles animaizinhos, para que não venha o urso, para que não venha o leão e para que não venha nenhum animal feroz que pudesse arrebatá-lo. Davi tinha que ter esse cuidado. Então, Deus já estava preparando ele, sim, acredito eu, da sua forma, da sua maneira. Mas o nosso profeta, ele quando ele vai fazer a escolha, ele enxerga de uma maneira diferente, né? Ele enxerga um homem forte e um homem bonito de boa aparência. É aí, então, que Deus chama a atenção de Samuel e diz a ele, não faça a escolha pela aparência, e sim pelo coração, porque Deus, ele não vê a aparência, ele vê o coração. É assim que ele faz as suas escolhas. Eu acredito que para liderar a sua igreja, o Senhor tem escolhido pessoas de bom coração. Infelizmente, em meio ao seu povo, existem muitos
Como diz a palavra do Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Existem muitos transgressores, infelizmente. É uma pena. Eu não vou nem seguir sobre esse assunto, porque eu acho que não vale a pena, mas existe. Então, em meio, sabe, aqueles que realmente querem fazer a vontade de Deus, levar adiante o seu evangelho, a missão, fazer a obra do Senhor, existem pessoas de boa vontade. Mas existem muitos pastores, infelizmente, que está ali no meio somente para atrapalhar a missão que Deus tem colocado no coração dos verdadeiros pastores e daqueles que realmente querem fazer a vontade do Senhor. Mas continuando aqui, né? Então Samuel perguntou a Jessé: não havia mais nenhum dos seus, não há mais nenhum filho? Jessé respondeu: ainda havia um filho caçula, o qual estava no campo cuidando das ovelhas. Samuel disse que fossem chamá-lo, pois todos precisavam estar apresentados ao profeta. Depois de um tempo, entrou na casa um jovem ruivo, de belos olhos e boa aparência. Ele se chamava Davi. Na mesma hora, Deus disse a Samuel que se levantasse e ungisse aquele rapaz, pois ele era o escolhido para ser o novo rei de Israel. Samuel tomou o azeite e derramou na cabeça de Davi, no meio de seus irmãos. Seus irmãos ficaram todos alarmados, né? Porque acredito eu que algum deles ali é que gostariam de ser o rei, porque eles já estavam do lado do rei Saul, já lutavam, né? As suas guerras. Então eles pensavam que poderia ser um deles, não o caçula, né? Alguém que a palavra do Senhor nos ensina que os seus pais não botavam muita fé, né? É tanto que colocou ele apenas para estar ali na direção das ovelhas, né? Dos animais. Eles não acreditavam que poderia ser exatamente Davi. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor esteve com Davi a fim de prepará-lo para a importante missão de ser um rei, segundo o coração de Deus. Quando nós falamos segundo o coração de Deus, quer dizer que nosso Deus é bom, nosso Deus é santo, nosso Deus é maravilhoso. Deus queria alguém exatamente assim, que tivesse um bom coração. Para o povo de Israel. Depois de ter cumprido a ordem do Senhor, Samuel se despediu e foi para a cidade de Ramá. Davi não se tornou rei de Israel imediatamente. Quando ele foi ungido por Samuel, deveria ter por volta de 15 a 16 anos. Somente depois da morte do rei Saul é que ele se tornou rei, quando tinha 30 anos de idade. Davi reinou por 40 anos e venceu muitas batalhas para o povo de Israel. Por muitos anos, o povo filisteu dominou e oprimiu Israel. Depois, começou a derrotar esse povo através de Sansão. Mas foi com Davi que finalmente os filisteus foram subjugados por Israel. Davi era muito dedicado à música, ele inventou instrumentos musicais, organizou pessoas para estarem cantando e adorando no templo do Senhor. E ainda escreveu muitos salmos, dentre os quais, aqueles salmos que todos nós conhecemos, né, pastor? Salmo 23, na verdade é uma música, né, maravilhosa. Samuel também aprendeu uma importante lição com essa experiência, né? Essa experiência de escolher esse novo rei. A lição de que Deus não vê como nós vemos as pessoas. Enquanto nós prestamos mais atenção, damos mais valor à aparência, ao que se vê no exterior. Deus olha o interior da pessoa, no seu coração. E Deus viu em Davi um coração disposto a amar, a servir e a obedecer ao Senhor. É isso que Deus queria. Deus quer um rei que amasse, que obedecesse, fizesse a sua vontade.
para que esse rei pudesse sobressair sobre as nações vizinhas, né? Então, qual que é a lição que Deus quer nos ensinar hoje? Porque tudo que é feito, tudo que é falado sobre a vida de Davi, deixe bem claro que nenhum de nós estamos aqui para fazer adoração a homens, porque Davi era apenas um servo do Senhor, assim como nós, né? Ele era um homem, ele era um ser humano, Samuel também. Porque muitas vezes nós devemos ter o devido cuidado de entender, de compreender que tudo foi feito porque Deus é quem está sobre o comando, estava sobre o comando de todas as coisas. Aqui, o maior é Deus, sempre colocando em primeiro lugar o nosso Deus. Aqui nós usamos o rei Davi, o profeta Samuel apenas como servos, como alguém que trabalhou na obra do Senhor, porque assim o Senhor quis. Mas reverências nós devemos apenas o nosso Deus. Rei Saul, rei Davi, profeta Samuel, assim como também o juiz, eles eram servos que serviram ao Deus com amor e com lealdade. Menos o rei Saul, né, que infelizmente acabou enfiando os pés pelas mãos, por isso Deus o abandonou. Então aqui, assim como nós podemos também estar contando sobre a nossa vida como testemunho, esse é um testemunho. Todos esses salmos de Davi que nós lemos na Bíblia, todas as histórias do Velho Testamento, do Antigo, como assim o povo também conhece, que o povo possa entender que nós não estamos aqui para reverenciar homens, e sim a Deus. Essas histórias nos ensinam sobre vida de homens que foram abençoados por nosso Deus, assim como nós também possamos estar contando sobre a nossa vida, né, direcionada por Deus. Podemos estar falando sobre o nosso testemunho. Como é a minha vida com Deus? Como foi a minha vida antes de Deus? É isso, pastor? A minha vida com Deus é exatamente assim a partir de Deus. E sem Deus, como foi? Eu prefiro nem contar, viu, pastor? Porque a minha vida, graças a Deus, sempre teve Deus. Graças a Deus. Então, exatamente, Dulce. Antes de você partir para o encerramento, na verdade, quando a gente se dá conta dos nossos problemas, das nossas tensões, se dá conta dos nossos defeitos, é mais fácil a gente se colocar diante de Deus para que Deus transforme a nossa vida, transforme o nosso coração, né? Mas antes de partir para o encerramento, eu queria chamar a atenção para o versículo 12, né? Porque aparentemente o versículo 12 contradiz tudo que a gente está dizendo aqui. Porque o versículo 12 ele fala assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. E dá a impressão de que Deus olhou Davi pela aparência, né? Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Davi não era feio, ou pelo menos aos olhos de alguns, ou aos olhos de quem redigiu esse texto, né? Quem escreveu, registrou esse momento aqui, essa história, a escolha de Davi, aos olhos do redator, Davi não era feio, né? Davi tinha boa aparência, né? Um menino ruivo, de olhos bonitos e de boa aparência. Mas a gente precisa voltar, e precisa voltar ao que eu disse antes.
não é para todo mundo que Davi era bonito. Tem gente que acha que uma pessoa ruiva é feia. Fazer o quê? Tem gente que acha, por exemplo, tem gente que gosta de olhos verdes, azuis. Outros não, outros acham bonito os olhos negros, né? Tem a expressão olhos de jabuticaba, né? Então, assim, a beleza exterior é muito relativa, né? E Davi, por exemplo, olhando os outros textos que a gente já conhece, Davi era pequenininho, era baixinho, né? Em vista dos seus irmãos, em vista do povo, Davi era de pequena estatura. Né? Davi era de pequena estatura. E não chamava a atenção pelo porte físico. E, na verdade, todo mundo acha que para ser rei, para ser líder, precisa dessas qualidades. Na verdade, a Bíblia vai dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Né? Ele tinha a disposição de servir a Deus. Isso era que importava. Né? Na verdade, a escolha de Deus era pela disposição, né? Por aquilo que Davi levava no seu coração, e não a aparência. Apesar do texto registrar a boa aparência de Davi, mas não era isso que importava, né? Porque senão Deus tinha escolhido um dos irmãos dele, que, pelo texto, parecem ser muito mais vistosos, chamava muito mais a atenção, né? E a comparação entre Saul e Davi vai mostrar que não é a aparência que importa. Mas nisso a gente pode destacar que todas as pessoas, e eu tenho aprendido isso, Dulce, quanto mais eu me envolvo com as pessoas, mais eu percebo uma coisa. Todas as pessoas, todos nós temos defeitos. Todos nós temos defeitos. Ninguém é perfeito. Mas, ao mesmo tempo, todos nós, todas as pessoas têm qualidade. E eu tenho a impressão de que Deus está está mais ocupado em olhar as qualidades do que os defeitos das pessoas. Sabe por quê? Porque Deus, ele capacita as pessoas, ele transforma, ele tem poder para mudar os defeitos em qualidades. Né? Ele tem essa capacidade de transformação, né, na vida das pessoas. Então, quando a pessoa tem a boa disposição em servir a Deus, é isso que importa. O restante, Deus dá um jeito, entendeu? Quando a pessoa se coloca à disposição, é o que importa. O restante, Deus resolve. Veja bem o comentário do pastor Anderson. Ele diz: escolher por aparência é uma aventura insana. E é verdade, é verdade. Se a gente partir do pressuposto de escolher as pessoas, de escolher para uma determinada tarefa pela aparência, não dá certo. Realmente é uma aventura insana. E a Priscila coloca que Deus está no controle de toda e qualquer situação quando deixamos ele agir. Davi colocou-se à disposição de Deus para liderar o povo. É óbvio, né? Pegando esse comentário da Priscila, é óbvio que Davi tinha defeitos. É óbvio que Davi não era perfeito. Tanto é que a história de Davi mostrou os inúmeros defeitos que ele tinha, né? Mas era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque se colocava à disposição de Deus para a transformação e para ser usado por Deus, né? A Suzy, ela coloca que homens são pecadores, mas inspirados por Deus. É justamente isso. Eu e você, Dulce, e os nossos outros irmãos e irmãs, todos nós somos pecadores, todos nós temos problemas, né?
Mas, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Deus inspira, Deus transforma, Deus coloca o seu espírito à frente de tudo e de qualquer coisa, né? Então, é Deus que está no controle e inspira as pessoas, né? Então, pastor, só para finalizar, como o senhor já bem colocou aí, Deus escolhe, Deus prepara. Como assim ele escolheu Davi? Ele o preparou, né? Ele preparou para que ele pudesse seguir essa grande missão, que era a liderança dessa grande nação de Israel. Então, assim, quando o autor coloca aqui sobre a aparência, ele quer falar mais de como que era Davi, né? Como que era a sua aparência. Ele quis dizer que era um homem, apesar de, né, de ser pequeno, baixinho, mas ele tinha boa aparência, né? Ele era bonito, ele era ruivo, tinha olhos claros. Foi assim que ele o enxergou. Mas nem por isso nós já sabemos, né? Nem por isso nós vamos estar vendo dessa forma, né? Nós sabemos que Deus não escolhe pela aparência. Ele escolheu Davi porque sabia que Davi tinha um bom coração, que poderia estar, sim, seguindo a sua vontade, seguindo as suas orientações. E aqui, para terminar, deixa bem claro que Deus escolheu Davi para ser o novo rei de Israel por causa do seu coração e não pela sua aparência. Davi tinha um coração disposto a fazer o que agradava ao Senhor. Deus não olhou para a sua aparência, né? Apesar de ter falado aqui sobre a sua boa aparência. Pois não é o exterior que importa para Deus, sim o coração. Samuel quase se enganou ao prestar atenção na aparência de Eliabe. E nós também devemos tomar cuidado para não nos enganar pela aparência das pessoas, mas procurarmos conhecer como elas são em seu coração. Porque, como diz o ditado popular, né, pastor? Muitas vezes a aparência nos engana. Por isso, nós devemos tomar devidos cuidados. E aí, pastor, é isso? Muito bem. Olha só o que o Wilson disse, ó. Grato pela misericórdia de Deus, senão, ai de nós. Exatamente isso, Wilson. Isso mesmo. É a misericórdia de Deus que nos ajuda, né? Senão nós estávamos perdidos mesmo, né? Porque nós somos pecadores, nós temos os nossos defeitos. Mas aí eu queria só provocar um pouquinho, perguntando aos nossos irmãos e irmãs, né? E provocar a pessoa a olhar para si mesmo, né? Porque muitas vezes tem muita gente que tem complexos, né? E acha que não dá conta de fazer nada, acha que não serve para nada, acha que a sua aparência não serve para aquilo. Mas eu queria provocar os nossos irmãos e irmãs a olhar para si mesmo e descobrir nela as suas qualidades, né? Eu acho que nós estamos falando sobre aparência, sobre defeitos, sobre tensões, né? Mas nós precisamos reconhecer que temos qualidades. Todas as pessoas têm qualidades. E aí eu queria convidar os irmãos e irmãs, nesse domingo, a olhar para si, né, e descobrir em si qualidades, né? E diante dessas qualidades, diante daquilo que você descobrir, meu irmão e minha irmã, diante das qualidades que você tem, né, se colocar à disposição de Deus para ser usado na missão, né? Saber que eu tenho defeitos, mas eu tenho qualidade, e então Deus pode me usar. Deus pode te usar, meu irmão e minha irmã, na sua obra, no seu reino, na missão, né? Então, assim, todas as pessoas podem ser usadas por Deus, né? Então, descubra em si as qualidades que você tem. Compartilhe isso com as outras pessoas, né?
Mostre às outras pessoas o seu talento, o seu dom, e também esteja sempre aberto para descobrir o que as outras pessoas enxergam em você, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar as qualidades e os talentos que temos, né? E a gente precisa que outras pessoas nos digam isso, né? Estejamos prontos para descobrir os nossos talentos, os nossos dons, para serem usados na missão, né? Então, eu creio que é isso, Dulce, é enxergar que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos com maus olhos. Isso mesmo, o nosso valor que Deus tem colocado sobre nós, né, pastor? Muitas vezes nós enterramos o dom que Deus nos deu, né? Deus não quer que nós enterremos esse dom, esse talento. Ele quer que nós usemos. É exatamente para isso que Ele nos deu esse dom. Todos nós temos um dom. Exatamente. De cada um. E nós não podemos enterrar. Deus não quer isso. Tomando sempre o cuidado de não cairmos no narcisismo, né? Ou seja, olhar para dentro de nós mesmos, descobrir as qualidades que temos, mas sem cair no narcisismo, ou seja, a deixar-se levar pela admiração própria e achar que você é o centro do universo. Não, é descobrir as suas qualidades, os seus potenciais, as suas possibilidades para ser usado por Deus na missão. Né? Deixar Deus agir, pastor. Exatamente. Deixar Deus agir sobre a sua vida, porque às vezes nós achamos que nós somos capazes sozinhos, não somos. Nós não somos capazes de fazer as coisas sozinhos. Nós precisamos da orientação do nosso Deus, sempre, para todas as coisas. É isso aí. Muito bem, minha irmã, muito obrigado pela aula de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te capacite cada vez mais para transmissão da sua palavra e ministrar ao coração das pessoas, tá bom? Eu acho que a sua história particular, qualquer dia o dia que você se sentir à vontade, dar o testemunho de vida seu, né? Porque quem te conhece sabe da transformação de vida que você teve e se deixar ser usada por Deus hoje é uma história muito bonita. A sua história de vida, Dulce, é muito bonita, né? Então, assim, qualquer dia a gente coloca conta a sua história aqui, né? E mostrar muito, porque Deus tem colocado no meu coração e tudo que eu faço em relação ao nosso Deus, é tudo de coração, é algo que vem realmente da alma, algo que vem lá de cima. Não faço porque eu realmente tenho, eu quero, eu na verdade eu nem quero aparecer, o pastor sabe. Mas Deus tem, como se diz, Deus tem colocado no meu coração, Ele tem feito com que eu me mexesse, né? Levanta, dona Dulce, e vá fazer a sua obra. É isso aí. E aproveitando, eu quero provocar também aqui, só para encerrar a aula, nós temos 2 minutinhos, eu queria provocar mesmo os irmãos e irmãs, nesse tempo de eleição aí, de escolhas de candidatos, né, a ter critério para escolher os nossos vereadores e o nosso prefeito, né? A se colocar na orientação de Deus e observar, estudar a vida de cada candidato, de cada candidata, né, para que as escolhas tenham critérios. Não escolha por aparência, não escolha por status, não escolha por trocas de favores, né, achando que tal pessoa possa te beneficiar. Escolha com cuidado e olhando a história da pessoa, o que ela pode fazer para o bem comum, para o bem da cidade, para o bem do povo, e não para o bem de uma pessoa só ou de um grupo só. Escolha bem, meu irmão, minha irmã, tenha critério,
na hora de escolher os nossos políticos, porque depois não adianta ficar chorando o leite derramado, né? Então, não é a aparência bonita do candidato, da candidata, que deve ser levado em conta, mas aquilo que vai no coração, a sua disposição em servir o povo para o bem comum. Preste bastante atenção, meu irmão e minha irmã, antes de escolher os seus candidatos, né? Candidato que governa, ou candidata que governa, ou que para um grupo só de pessoas, não serve para nós, né? Não serve. Ela tem que olhar a cidade como um todo, governar para todos. Não adianta, né? E a aparência da pessoa é o que menos importa, né? O que menos importa. O que importa é a honestidade, o que importa é o coração, o que importa é a boa intenção e a vida da pessoa, né? Olha, o Jesus Cristo já dizia, os bons frutos que mostra quem é a pessoa, né? Pelos bons frutos ou pelos frutos os conhecereis, né? Jesus estava dizendo a respeito dos discípulos, mas isso vale para tudo. É os frutos que mostram quem é a pessoa. Ou seja, é a intenção do coração, a história de vida, a boa intenção, as propostas de governo que deve mostrar quem é a pessoa. Tá bom? Dulce, muito obrigado pela aula de hoje. Eu queria dar a oportunidade de você encerrar com uma oração, agradecendo a Deus por esse momento, mas também abençoando já, agradecendo a Deus e pedindo a bênção dele sobre o nosso almoço e o nosso domingo. E à noite, irmãos e irmãs, a partir das 18 horas em ponto, estaremos na celebração hoje à noite, no culto a Deus, adorando e louvando ao Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de nós. Dulce? Amém. Vamos lá, então vamos orar, pastor. Querido Deus e santo, maravilhoso Pai que estás nos céus, nós viemos a Ti, Senhor, agradecer por este momento. Nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina hoje que nós devemos escolher nosso líder não pela aparência, mas sim pelo coração. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos oriente, nos dê sabedoria, para que nós também, Senhor, podemos escolher o nosso líder, que possa estar nos liderando, nos ajudando na nossa cidade, não só nós, mas também as outras cidades vizinhas. Nós pedimos a tua orientação, Senhor, que o Senhor possa agir sobre o coração de todos e que essas pessoas possam, Senhor, fazer boas escolhas. Nós colocamos toda a nossa igreja, Senhor, sobre a tua direção. Te agradecemos pelos teus cuidados, Senhor, neste momento de pandemia. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos também por esse momento agora, por esse domingo santo, sagrado, o teu dia sagrado, Senhor. Te agradecemos pelo almoço. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, Senhor, por todo o teu agir, Senhor, sobre a nossa vida. Nos oriente, Senhor, nos ajude, não nos deixe que nos caia em tentação. Sempre esteja, Senhor, na observação, na organização de todas as tuas coisas, Senhor. Obrigado, Pai, porque apesar de todos os sofrimentos que o povo tem vivido hoje com essa pandemia, o Senhor tem nos ajudado, tem nos orientado, não tem nos faltado nada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pela tua igreja, Senhor, que apesar de todas as coisas, não tem deixado, Senhor, de orar, de estar incentivando as pessoas, Senhor, a fazer a tua obra. E é por esse momento, Senhor, que nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. É em nome de Jesus que eu agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Amém. Amém. Um bom domingo a todos, que a bênção de Deus esteja sobre nós.
Amém.